Tarde, crianças, vamos lá. Continuando, né, nossa lição, a gente tinha combinado que faríamos essas duas lições juntas, devido àqueles dias que Laura e eu ficamos doentes, não tive condição de gravar, Laura não teve condição de editar. E aí, já upamos, né, que a lição anterior, a 12, sobre oração. Eu queria trabalhar essa lição pelo menos umas 13 lições. E agora a gente vai para a nossa penúltima lição do devocional, que é a comunhão, a união que agrada a Deus. Então, a gente sabe que ter comunhão uns com os outros não é somente estar por perto, vai muito além disso, de estar por perto, né? Mas é participar da vida um do outro. A gente costuma definir essa palavra comunhão com festa, com comida, com lanche. Ah, vamos fazer uma comunhãozinha aqui, todo mundo junto, tá lanche. Mas comunhão vai muito além disso. É o estar presente, é o estar perto. E o estar perto não somente de estar ali um coladinho no outro, mas a gente também está perto, às vezes, quando a gente está longe. Quando a gente está orando pela pessoa, quando a gente está sempre ligando, a pessoa sabe que a gente está disponível, que pode contar com a gente e tudo mais. Então, para a gente entrar nessa lição bem rapidinho, vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez aqui em oração diante de Ti, Pai, pedindo a Tua presença, o Teu direcionamento, implorando, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações, venha abrir nossas mentes, para que a gente possa compreender aquilo que o Senhor está nos ensinando no dia de hoje, Pai. E que nós verdadeiramente possamos viver aquilo que aprendemos na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, a gente viu em algumas lições para trás que a igreja é a família de Deus. E aí a gente vai ver no texto bíblico, lá no Salmo 133, vai dizer para a gente assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, Deus, ele fala que é bom, que é suave, ele vem falar que é como um óleo, né, que desce, que unge, e ali que desce sobre a barba de Arão. Então, a gente vê a ação do Espírito Santo na comunhão, descendo sobre nós, quando nós estamos em comunhão. Por quê? Porque Deus, ele não vai habitar num lugar onde não existe a comunhão. Se eu estou de mal com fulano, estou brigada com Beltrano, estou excomungando Ciclano, se eu não consigo ter paz com ninguém, a Bíblia fala que, se possível, né, tenha paz com todos, aí eu vou lá e não tenho paz com absolutamente ninguém. Tem comunhão nisso, como o Espírito Santo vai operar, o Espírito Santo não opera em meio de contenda, em meio de fofoca, de disse-me-disse. Ai, por que fulaninho fez isso? Sabe por que fulaninho fez isso? Tia, o fulaninho, Deus não se agrada desse tipo de postura. Então, a comunhão, ela tem esse poder, né, de trazer unção para a nossa vida, de trazer a presença do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. E Deus, ele espera que a gente viva em comunhão, não somente dentro de casa com a nossa família, ou na nossa família, né, na família agregada ali, entre aqueles que são parentes, que tem uma diferença, né, criança, entre família e parentes. Pelo dicionário, a gente vai ver que a família são aquelas pessoas do mesmo sangue, ou não, que coabitam debaixo do mesmo teto. E a gente vê que família, né, foi instituída por Deus ali. O homem, a mulher e os descendentes desse homem e dessa mulher. Foi a família instituída por Deus. Só que essa família ela vai crescendo. Então, por exemplo, eu, né, casada com o tio Cláudio, tenho Letícia e Laura. A Letícia casou. Hoje a Letícia tem a família dela, o marido dela e os filhos que ela vira ter é a família dela. Então, a Letícia não deixa de ser parte da minha família, mas agora, juridicamente, ela se torna, tem um nome específico para né, esse familiar. Mas agora, uma família agregada. E até o final a tia consegue lembrar. E agora ela se torna esse outro tipo de família, que agora ela tem o marido dela, ela vai ter os filhos dela. Agora nós somos parentes. Ela não deixa de ser da minha família, não deixa de ter o meu sangue, mas agora tem um parentesco. A família dela vai ser quem? O marido e os filhos. E a Bíblia fala sobre isso, e a Bíblia ensina isso. Quando ela veio falar para Abraão, né, sair do meio da parentela, e ali com a sua família, a gente vai ver quando Deus vai dar instruções lá no Novo Testamento, sobre o homem e a mulher, sobre a mulher ser submissa ao homem, o homem ser, cuidar da mulher como Jesus Cristo cuida da igreja. Então, você vai ver que essa definição de família está ali entre os pais e os filhos. E aí a gente espera a comunhão, né? Deus espera a comunhão de nós, não somente no seio da nossa família, entre os pais e os filhos ali, mas também no quê? Nessa parentela que está à volta, entre os avós, os tios, os primos, e aí vem os primos de segunda geração, os de terceiro, que a gente chama de segundo grau, terceiro grau, a bisavó, a tataravó, o tio-avô. Então, essa comunhão ela tem que se estender a essa parentela. E ela tem que se estender também à nossa vizinhança.
viver em paz com todos, é o que a Bíblia fala para a gente. E os irmãos da igreja, né? A nossa igreja vem em comunhão, viver de bem com todos. Não é só viver festejando, vamos fazer um lanchinho aqui, depois do culto, vamos sair para comer uma pizza. Não, isso não é a comunhão que Deus espera. A comunhão que Deus espera é que nós vivamos em paz com todos, que haja amor entre nós, que estejamos disponíveis uns aos outros para cuidar. Se está precisando, a Bíblia vem falar para a gente rir, sorrir com os que sorriem e chorar com os que choram. Isso é comunhão, né? Se eu hoje faço uma festa aqui em casa, vem todo mundo aqui comemora e tal. Amanhã eu sofro uma perda muito grande, eu sofro um acidente, eu estou de luto, e aí, cadê aquela galera que estava sempre comigo ali comemorando os momentos bons? Precisam estar comigo também, enxugando minhas lágrimas nos momentos difíceis. E quando a Bíblia fala dessa comunhão, que bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é isso, crianças. É que a gente possa ter essa condição de viver bem com todos, estar disponível a amar o próximo, a servir ao próximo, a ajudar o próximo segundo a vontade de Deus. Então, vamos ver um pouquinho aqui sobre as anotações que eu fiz para gente, que fala que a comunhão, ela agrada a Deus. Então, a comunhão agrada a Deus e a comunhão traz o Espírito Santo de Deus para o nosso meio. Se tem contenda, o Espírito Santo não se faz presente. Então, ter comunhão não é somente estar por perto, mas participar da vida uns dos outros. E com Deus. A gente tem comunhão com Deus e comunhão com os outros. Conviver nas dificuldades e nas alegrias, o que a tia falou aqui, né? Que a Bíblia nos ensina, sorrir com os que sorriem e chorar com os que choram. É dividir momentos importantes, sejam eles bons ou maus. Há muitas vantagens em viver em comunhão. Somos protegidos. É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém para que o ajude a se levantar. Se faz frio, dois podem dormir juntos e se esquentar. Mas um sozinho, como é que vai se esquentar? Dois podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. Está lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, esse trecho que eu li aqui da Bíblia. Então, ele vem mostrando diversas situações onde é necessário a gente ter alguém para estar junto. E a maior de todas, não, o maior de todos os exemplos é lá no jardim. Que Deus fez Adão, Adão está lá, muito bem, e Deus olha para ele e fala o quê? Carece de uma companheira, de uma ajudadora. E Deus vai lá pegar essa mulher para fazer companhia para Adão. Para estar em comunhão com Adão, para viver bem com Adão. Tiveram tanta comunhão, né, que pecaram juntos. Né, Eva? Vamos lá. Então, nós somos edificados mutuamente. Nós somos fortalecidos mutuamente. É o que esse texto aqui de Eclesiastes vem falar. Que eu te ajudo e você me ajuda. É uma troca mútua, né? É uma reciprocidade. E aqui em Colossenses também, deixei um versículo aqui de Colossenses 3, 16, que diz assim, ó, que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda sabedoria, cantem salmos, hinos, canções espirituais, louvem a Deus com gratidão no coração. Então, ele vem mostrar que quando a gente se reúne, a igreja de Deus se reúne, a maneira de nós estarmos em comunhão é sendo instruídos com toda a sabedoria, cantando salmos, hinos e canções espirituais, louvando a Deus com gratidão aonde? No coração, sempre. Provérbios vai falar para a gente guardar o nosso coração, que é dele que provém a vida. Então, é muito importante isso. E aí, a comunhão, ela vai fortalecer os laços de amor, os laços de amizade, ela vai fortalecer os laços entre os irmãos, entre os pais. Quando a gente vive em comunhão com os nossos irmãos, as alegrias são repartidas e o sofrimento também. Então, o nosso peso, o nosso fardo, o nosso luto, a nossa dor. Desculpa, crianças, que até em crise. Ainda não recuperei 100%, não. Então, essas alegrias, né, e essas dores repartidas, elas vão ser mais leves para a gente. Imagina eu carregando um peso sozinha. E aí eu tenho aqui a Laura para me ajudar a segurar o peso, eu tenho o Cláudio para me ajudar a segurar o peso, ficou muito mais leve para mim. E não pesou para eles, porque é dividido isso. E a comunhão eu brinco, né, que a comunhão é uma exceção à regra da matemática. Por quê? Na matemática, se a gente vai dividir alguma coisa, eu tenho uma barra de chocolate, eu vou dividir.
eu parto ela ao meio, fico com 2 pedaços e vai um para cada um. Na comunhão, essa conta é diferente, porque quando eu divido, na verdade, eu multiplico. Se eu estou dividindo ali com as pessoas que estão à minha volta, todos nós estamos sendo edificados, todos nós estamos sendo abençoados por Deus, todos nós estamos recebendo o Espírito Santo de Deus, ali, a unção, né? Através da presença do Espírito Santo de Deus. Então, eu falo que na comunhão, a matemática da divisão, na verdade, é multiplicação. A palavra comunhão significa multiplicar. E vai levar isso para a escola, não. Vocês vão fazer conta de dividir, é de dividir. Se vocês forem dividir e fazer conta de multiplicar, aí daqui a pouco vocês estão de recuperação, eu vou ter que ficar dando reforço escolar para vocês aí, ó. Então não me aperta, não, hein? Vocês entendam isso dentro da comunhão, biblicamente falando. Na escola, dividir é dividir, multiplicar é multiplicar. Quem vive em comunhão não anda solitário nem triste. Tem isso. A gente tem pessoas que gostam de ficar sozinhas, né? Tem pessoas que precisam estar só. Eu sou o tipo de pessoa assim, muito pouco sociável, de pouquíssima comunhão. Me relaciono muito pouco com as pessoas à minha volta. Eu gosto da solicitude, né? Eu gosto essa paz que estar sozinho me traz. Às vezes, mesmo quando eu estou no meio de muitas pessoas, eu estou sozinha. Né? Eu estou sozinha com meus pensamentos, com minhas orações. Aqui em casa está o Cláudio, aqui está a Laura, aqui eu tenho sempre aqui o meu cantinho que é só meu, eu venho para cá para passar o meu tempo, para orar. Eu gosto eu gosto de estar sozinha. E eu falo que isso tem muito a ver com a criação que eu tive, né? Porque eu fui filha única. E meu pai viajava muito e a minha mãe trabalhava. Então, eu passava a maior parte do tempo sozinha, eu me acostumei a ficar sozinha. E eu gosto muito de estar sozinha. Mas existe uma necessidade, tanto física quanto espiritual, de estarmos em comunhão, de termos alguém por perto, tanto que Deus vai lá no jardim e entrega a mulher como companheira do homem. Né? Então, a comunhão não nos deixa solitários. Porque mesmo que eu precise de um tempo, que eu precise de estar sozinha, que eu precise me reabastecer sozinha, mas eu sei que tem pessoas com quem eu posso contar. Eu sei que tem pessoas que podem contar comigo na hora que eles precisarem, eu vou estar disponível para elas. Isso é comunhão. A comunhão, ela nos une em Deus. Então, não é porque eu tenho comunhão aqui com o Nicolas, que é eu e o Nicolas o tempo todo. Não. É eu, o Nicolas e Deus. O sentido da palavra comunhão é esse, entender que a gente tem essa conexão com as pessoas, mas o que traz a conexão é o quê? A presença de Deus. É o próprio Deus nas nossas vidas, né? Eu fiz mais uma anotação aqui, que eu acho importante, deixa eu achar. Unidos a Deus através de Jesus Cristo. Esse é o princípio de toda a comunhão. Foi o que eu acabei de falar, eu sabia que tinha alguma coisa aqui que eu tinha deixado, né? E aí, unidos à igreja, que é o corpo vivo de Cristo na terra, do qual ele é o cabeça. Então, unimos uns aos outros, unidos como igreja, uma igreja que conhece a importância da comunhão e pratica dar um bom testemunho de Jesus Cristo para o mundo. Então, uma igreja onde existe essa verdadeira comunhão, onde estão uns aos outros ligados pelo amor de Deus, pela presença de Deus através de Jesus Cristo, é uma igreja que vai dar um bom testemunho. Pensa só, tá todo mundo bicudo, brigado e tá de mal, e aí um sai daqui da igreja, vai ali no salão, e aí começa a falar mal do irmão da igreja, o outro vai ali no restaurante, aí tá falando mal. Quem tá de fora? Qual o testemunho que tá vendo? Como que pode? Gente, o que é isso? Então, a comunhão, ela vai agradar a Deus, ela vai trazer cura, trazer restauração em diversas situações. E é importantíssimo, imprescindível que vivamos em comunhão. A igreja antiga, né, ela tem esse exemplo bíblico de experimentar a comunhão entre os membros. Eu trago aqui a ilustração da festa de Pentecostes, quando eles estão reunidos ali, né? Sempre tinham festas que eles estavam reunidos, vivendo essa comunhão que Jesus Cristo tinha deixado ali orientado para eles. E aí, crianças, vamos encerrar lembrando que comunhão é promover o bem-estar dos irmãos, é chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, é promover a paz com todos e ter paciência com os mais fracos para ajudá-los a crescer no conhecimento de Deus. Então, ter paciência, caraca, agora em crianças, caraca, tia Lu, e agora? A gente precisa ter paciência com o nosso coleguinha, a gente precisa ter paciência com os irmãos, a tia tem que ter paciência com vocês têm que ter paciência uns com os outros. Eu sei que às vezes a gente vive situações no nosso dia a dia, na escola, no trabalho,
na família, e a gente chega na igreja, tem situações que meio que quer fazer a gente perder a paciência, né? Mas não pode, tem que ter paciência uns com os outros. Paciência faz parte da comunhão. Se a gente perder a paciência o tempo inteiro, assim, tem dias que tem gente que vem perto da gente, assim, pra gente perder a paciência, né? Parece que foi enviado pelo próprio faraó. Uma daquelas mulas da carruagem. Mas a gente não pode abrir mão da paciência. No momento que a gente abre mão da paciência, a gente está abrindo mão da comunhão com Deus. Amém, crianças? Então, a gente precisa ter paciência com os mais fracos, para que a gente possa ajudá-los a crescer no conhecimento de Jesus. A gente vê que alguém ali está meio difícil de lidar. Então, nós tivemos entendimento da parte do Espírito Santo de Deus que é difícil, né? Então, a gente vai fazer o quê? Orar para que Deus entre naquela situação, orar para que aquela pessoa e ela pare de atrapalhar, ou que ela aprenda a ser mais forte, ser mais madura na fé. A gente vai vencer esses obstáculos através da oração. Amém? Então, crianças, vamos encerrar aqui o de hoje. E aí, o próximo é o último, acaba o nosso projeto aí do discipulado através do devocional online, né? A gente tem algumas ideias aí mas vamos conversar mais na frente. Agora a gente vai orar sobre isso. Vamos orar. Pai, muito obrigada, Senhor amado, pela igreja que tu me deste, pelos irmãos que tem me dado, Senhor amado, por essas crianças que têm tido a oportunidade de estar junto. Eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, que nós possamos viver em comunhão e viver verdadeiramente o que a tua palavra nos ensina. Que nós possamos viver essa agradável comunhão. Que nós possamos verdadeiramente viver com suavidade uns com os outros, Senhor. Amando, ajudando, abençoando uns aos outros, Pai. Que nós possamos, Senhor amado, transmitir o teu amor, a tua palavra, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil, no mundo todo, Pai. Através do testemunho da comunhão e do amor que age no nosso meio. Através do testemunho, Senhor amado. Que vivamos em paz uns com os outros, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém? Amém, crianças? Um beijão. E aí, na próxima segunda, estamos juntos para fazer o encerramento.